Sim, meu Senhor, estamos ao vivo lá. Bem, povo abençoado do Senhor Jeová, o Senhor Jeová Elohim, Jeová Goel, Jeová El Olam, o Senhor dos exércitos, o guerreiro, o comandante dos exércitos celestiais, Jeová Tsabaoth. Ele falou comigo, povo abençoado, nesta noite, uma conversa tremenda e ininterrupta a noite inteira, e naquela conversa o Senhor falou juízo. Ele falou juízo, o Senhor por voz, eu ouvi a sua voz, eu ouvi a voz dele. Como vocês sabem, nós estamos tendo um discipulado aqui e é um resumo do estado atual da Terra, da condição atual da Terra, já por 2 noites aqui, no quartel-general aqui, para o clero que tem estado aqui, a respeito da guerra em Gaza, o estado atual da guerra e da terra, a guerra da Ucrânia e toda a condição da igreja globalmente. E o que o Senhor disse, qual é o significado de todos esses eventos acontecendo? Eu estou fazendo conferências aqui a respeito do estado atual da terra, as nações e a igreja. Então, nós acabamos tarde, normalmente nós acabamos bem tarde, 3 da manhã. Então, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo. Quando eu voltei, o Senhor falou comigo e o Senhor falou em ira. A noite inteira, na sua ira e na sua fúria, em um ponto eu ouvi o Senhor dizer, por vós. Ele disse, esta é uma advertência para a igreja que ele está dando, porque nós estamos vendo a condição da igreja globalmente agora e a condição do país Israel, todo o país, cada país, o Brasil e todos os outros, o Senhor disse por vós. Então eu ouvi a voz dele dizendo que o inimigo não gosta da luz. Então o inimigo vai sempre ter as suas preferências. Então tomem muito cuidado com as suas vidas, povo abençoado, como você vive a sua vida, porque nós estamos esperando a vinda do Messias. Tomem muito cuidado com as suas escolhas na vida. Ele está dizendo, o inimigo nunca gosta da luz. Nós não amamos. O inimigo tem as suas preferências, ele não ama a luz. Então essa é a correção do que está acontecendo na igreja globalmente, corrigindo a igreja. Então tomem muito cuidado, porque o inimigo, ele trouxe a apostasia para a igreja. Essa é a limpeza que estamos fazendo globalmente, vocês sabem. E o Senhor continuou e continuou em uma conversa, advertindo a igreja, eu vejo o juízo de Deus vindo à igreja. Então, este é um tempo muito tremendo. Se você ver o estado dos negócios globalmente, vocês precisam tomar muito cuidado, porque a profecia que eu dei da guerra que está acontecendo em Gaza, e agora, novamente, a guerra que agora começou na Rússia e na Ucrânia, e também a profecia que eu dei no Sudão. Se você ouvir antes da guerra no Sudão acontecer, se você checar aquela profecia cuidadosamente, eu vi uma guerra que estava vindo, e eu disse que o uniforme parecia de uma polícia social do Quênia. Então, eu até poderia falar que era uma guerra vindo ao Quênia, mas o Senhor, mais tarde, quando a guerra veio, e a profecia se cumpriu, você podia ver que era o Sudão, quase naquela direção de Arrasat. Então, todas estas guerras que você vê, o coronavírus também, que eu profetizei, 4 anos antes de acontecer, profecia do vírus do Ebola, do vírus Zika, os juízos que eu estabeleci, com o qual eu feri o Chile, Haiti, México, Nepal e recentemente, há poucas semanas atrás, o Japão, por causa da adoração a ídolos, pelo fato deles estarem fazendo um desfile com seus ídolos, e a mesma coisa a profecia da Índia que está prestes a se cumprir. Então, se você colocar tudo junto, você vai ver neste momento a visitação que está acontecendo na igreja, aleijados andando, surdos ouvindo, cegos enxergando. Você vê muito claramente que o Senhor está dizendo que você precisa viver a sua vida mais cuidadosamente agora, porque o Messias está vindo.
Você vê que Israel agora está no centro dos noticiários globais e o antissemitismo está acontecendo globalmente. Então esses são fatores que o Senhor colocou na Bíblia. Se você ler a Bíblia cuidadosamente, esses são os fatores que marcam a 70ª semana de Daniel. Se você ler Daniel 9, do 24 ao 27, a 70ª semana de Daniel, esses são os requisitos para que tem que estar no lugar para que a tribulação possa iniciar. Então você vê muito claramente que antes da tribulação, Apocalipse capítulo 6 traz a maldição à terra. A igreja já terá sido arrebatada. Você vê claramente em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque você foi fiel a mim, você perseverou pacientemente e guardou a minha palavra e o meu nome. Então, no versículo 10, você vê, porque você perseverou pacientemente, então eu também vou te guardar daquela hora da provação que está vindo sobre toda a face da terra, e você sabe muito claramente por que o Senhor nos trouxe de volta em cena. É para poder conectar a igreja do Novo Testamento com a igreja do Antigo Testamento. Para conectar o Antigo Testamento, o povo de Deus, com Cristo, a igreja do Novo Testamento. Então você vê muito bem, e você vê que nós estamos operando com as marcas do Antigo Testamento. Eu chamo Deus Todo-Poderoso para vir. Você vê os eventos da Umbrella aqui, e você vê os eventos que realmente são eventos do Antigo Testamento. Então, deste outro lado, dispensando a graça, levantando aleijados e preparando a igreja para receber Jesus, porque o Messias está vindo. Você vê que nós estamos na brecha, então tome muito cuidado, tome muito cuidado. Não para que você não perca o arrebatamento da igreja. Então, novamente, nesta noite passada, 2 noites seguidas, o Senhor falou com extrema ira e fúria por causa da condição da igreja. Ele diz que ele vai julgar a igreja globalmente. A igreja global ele vai julgar. O Senhor vai julgar a igreja globalmente se eles não se arrependerem. Então, novamente, neste resumo profético que nós estamos fazendo, nós estamos olhando a condição da igreja globalmente, as nações a qual nós estivemos, a qual nós iremos, e como que o homossexualismo tem sido aceito na igreja, a apostasia dentro da igreja, falsos profetas, falsos pastores, recolhendo dinheiro, fazendo as suas coisas na igreja. Então, neste contexto, o Senhor fala na sua ira que Ele vai julgar a igreja global, a igreja globalmente, a igreja de Cristo. Ele vai julgar a igreja. Então, isso também nos diz que o juízo vai começar pela casa. A Bíblia diz que o juízo do Senhor começa pela casa do Senhor. Então, se você vê naquele paradigma que o avivamento e o juízo estão dentro da casa do Senhor, os dois estão começando ao mesmo tempo, estão entrando juntos. Então, precisam tomar cuidado e se preparar cuidadosamente para a vinda do Messias. O Senhor falou em ira que o inimigo normalmente tem as suas preferências e ele odeia a luz. Então, toma muito cuidado com as suas escolhas pessoais como igreja, como nação, como crente. A igreja precisa se corrigir, porque essa é a hora da prudência, do arrependimento e da restauração, para que vocês possam estar em retidão. Mesmo enquanto eu vou voltar no processo de restaurar Israel, a igreja precisa se preparar e há uma grande visitação acontecendo. Vocês têm que se preparar para a vinda do Messias. O Senhor falou que o juízo está vindo à igreja globalmente. Se a igreja não se arrepender, o Messias está vindo. Obrigado. Amém, povo abençoado. Novamente, o Senhor falou nesta noite, deixe-me contextualizar para vocês esta conversa. Quando Ele diz que Ele está trazendo juízo para a igreja globalmente, a grande igreja, esse juízo, como vocês sabem, está vindo ao mesmo tempo quando há avivamento. Então você pode estar ciente de que esse juízo é para limpar a igreja. O juízo do Senhor é sempre para os propósitos de limpar a igreja, para atrair o povo de Deus mais perto dele. Então o avivamento está na casa.
O avivamento veio para contextualizar para vocês o juízo do Deus Todo-Poderoso que Ele falou neste dia, povo abençoado. Este juízo é para limpar a casa e começar a preparar a igreja para a gloriosa vinda do Messias, globalmente, para começar a preparar a igreja globalmente para a gloriosa vinda do Messias. Então é por isso que o Senhor vai trazer juízo se a igreja não se arrepender. Lembre-se que uma advertência justa vem com um conselho justo, uma profecia justa vem sempre com um conselho justo. E o conselho é que a igreja deve se arrepender porque Deus é justo. Então este é um tempo muito poderoso para a igreja, tempo para restauração, quando a igreja agora precisa estar totalmente restaurada. Novamente, muito claramente, o Senhor falou de uma forma muito poderosa, Ele falou o juízo vindo à casa. Globalmente, a igreja global, a grande igreja. E esse juízo você pode ver que o Senhor está vindo para purificar a igreja. O juízo do Senhor sempre tem uma intenção: limpar e preparar as pessoas, redirecioná-los para Ele mesmo. O Senhor poderia ter escolhido ficar quieto, mas o Senhor tem amado essa geração até este ponto. Então, bem-aventurada a geração com quem o Senhor está falando. Então, este é um tempo muito crítico e poderoso na vida da igreja. E eu ouvi o Senhor dizendo: veja, você deixou aquele lugar e você não voltou. Então vamos ter certeza de que nós vamos dar atenção ao Senhor e obedecer ao Senhor. Obrigado, o Messias está vindo. Obrigado.